Olá, chuguistas, tudo bem? Hoje eu vou jogar um jogo da WSL de agosto contra o ucraniano cujo nick é BaseQ. Vou abrir a partida. Acho que ele já chegou. Peraí. Ok. Nem mexe, mas fazer o dossiê desse cara aqui rapidão. Joga de tudo. Tá. Vamos jogar flexível então. Hum. Não dá pra saber o que ele vai jogar ainda. Vamos jogar lances flexíveis aqui. Prata em 4-8 é um lance muito bom. Que eu posso fazer jogo mais rápido, um jogo mais lento. Bispo 3-3 um pouco rápido demais. Para punir esse bispo 3-3, o ideal é não subir o peão em 2-5. Aí eu teria que escolher alguma estratégia para para viabilizar o não uso desse peão em 2-5. Vamos jogar aqui o ouro aqui em 5-8 primeiro e ver o que ele gostaria de jogar. Tá? Acho que rei 68 é uma jogada em que não tem nenhum ponto negativo. Esse jogo tá com cara de torre dinâmica mesmo? Hum. Mas ainda pode ser gangue, né? Então vamos subir o peão de 3-6. Deixar o jogo mais aberto possível pra mim. Bem, essa jogada grita torre estática, né? Então, aqui a gente tem que pensar, pensar qual estratégia a gente vai escolher, né? Se vai ser o Mitch Gambisha, se... acho que o Mitch Gambisha é uma boa ideia mesmo. Estratégia defensiva, provavelmente um Hidari Minô ou Gang. São duas escolhas bem sensatas. Direto aqui pro Koshikage primeiro. Prata reclinável, com a prata em 5-6. E eu
acho que o peão em um meio interessante. O oponente ainda pode jogar o Migyoko, mas se eu fizer a movimentação rápida, movimentação do Koshikage da prata reclinável, depois a prata em 3-7, eu já consigo fazer uma investida no rei do oponente, lá no campo do oponente. Ainda não movimentou a torre. Claro que ele ainda pode fazer torre dinâmica, mas se ele movimentar a prata 63 e depois fazer torre dinâmica, essa estrutura não, nesse instante não é tão boa, porque tem duas peças soltas. Eu já conseguiria brigar forte devido a essas peças soltas. Tá, prata 63, beleza. Deixa eu jogar prata em 4-7 também, para mostrar uma intenção de movimentação rápida. É, pelo jeito, tem muita cara de Mikigyoka esse jogo, mas vamos continuar com a intenção de movimentação rápida. Que esse posicionamento do rei é uma posição até assim, bem confortável para mim já. Mais confortável que a dele, que tá no centro. E ele já veio completar o gangue. Uhum. Tentando finalizar o castelo dele. Será que existe um ataque rápido pro meu lado? Para prata 5-6, melhorando nossa estrutura ofensiva. Praticamente pronta. Agora a grande questão é, será que eu vou pro Migshkenbish aqui com a torre? Ou manter a torre na segunda coluna? Agora eu tô bem inclinado em deixar a torre na segunda coluna. Pensar um pouco, né? Porque minha estrutura de iniciação já tá feita. Praticamente feita. A pergunta é se eu quero aumentar o meu potencial de iniciação subindo o peão da segunda coluna. Ou fazer a iniciação nesse ponto é uma ideia possível. Caramba. Eu acho que é muito possível fazer a iniciação aqui agora. Mas o ideal é eu aumentar o potencial de ataque. Há duas formas de aumentar o potencial de ataque: é subir o peão em 2-5 para habilitar o peão em 2-4 depois.
E outra possibilidade é trazer a torre em 4/8. Acho que torre em 4/8. E as duas formas são para ativar melhor a torre. Acho que torre em 4/8 faz mais sentido nesse caso. Seguindo o plano lá do começo para punir o bispo em 3/3. Porque o cavalo, o pulo do cavalo em 2/5 é uma possibilidade viável. Mas a verdade é que eu quero fazer o cavalo, ativar o cavalo pelo centro. Porque o centro está fraco nesse momento. Principalmente nesse instante está bem fraco. E trazer o ouro para 5/2 talvez deixe o campo dele mais debilitado, trazendo o ouro para 5/2 com a ideia de defender 5/3, mas é que em... cria uma debilidade aqui na casa 7/1, que eu tenho a possibilidade de colocar um bispo aqui em 7/1. Galera, o castelo não é ideal para fazer uma iniciação, mas a posição do rei do oponente também não é uma posição ideal. Bem, aqui eu acho que eu já consigo fazer iniciação. Como se diz, as estrelas já estão alinhadas. Poderia movimentar o rei uma vez? Talvez poderia, mas aqui talvez seria melhor, né, vendo aqui agora. Hum, porque ficou a prata ficou solta aqui. A iniciação não foi muito boa. Deveria trazer o rei uma vez pro lado mesmo. Que eu pensei que era obrigatório dele capturar aqui a prata, mas não é obrigatório, né? Calculei mal aqui. Bem mal. Mas tudo bem. Agora aqui é a questão, né? Das duas, uma, eu coloco o bispo ou capturo o prata. Captura prata parece mais natural. Mas de qualquer forma, acaba caindo em drop de bispo aqui. Eu errei nessa iniciação, devia ter preparado um pouquinho, melhorado um pouquinho mais minha defesa antes de iniciar. Essa prata solta me atrapalhou bastante. Foi mal a iniciação. É que eu acabei perdendo um cavalo de graça e não vai ser uma troca muito boa para mim. Vários pontos eu errei aqui na iniciação. É,
Devia ter feito pelo menos uma jogada antes de iniciar o ataque. Agora em desvantagem. É, tem que tentar virar a partida, né? Infelizmente eu cometi um pecado ali no, nesse jogo. Cometi pecado na iniciação, mas como se diz, né? O jogo só acaba quando termina. A gente tem que tentar jogar firme agora. O lado bom é que a torre dele não tá trabalhando. Então tem esse ponto positivo pra mim. Meu rei tá de certa forma seguro, mais seguro que o dele. Mas ele tem mais iniciativa de ataque. Jogada bem silenciosa. Talvez um pouco passiva demais. Primeira coisa, primeiro lance que eu vejo era movimentar o bispo para atacar o ouro. Fora isso, talvez colocar o bispo aqui em 3-7, mas 3-7 muito passivo. Vamos tentar jogar mais de forma mais ativa, mais energética. Trazendo aqui atacando o ouro. Aquela questão, a gente tem que. O jogo tá ruim, mas. A gente tem desvantagem, mas a gente tem que colocar algum tipo de pressão, né? A gente não pode ficar só apanhando.
O oponente quer jogar ataque e defesa, quando ele deveria estar atacando. Isso pode me dar uma certa chance de jogo. Que a pessoa vai jogando passivo, eventualmente fica ruim pra ele, né? Um estaria full, sim, não é uma jogada imediata, mas coloca pressão, muita pressão nele. É, esse tipo de lance super passivo, ah, muito passivo. Já tá defendendo em excesso, né, o oponente. Ele deveria atacar. Ele teria uma chance muito grande de ganhar se tivesse atacado. Aqui ele tá me dando boas chances de contra-jogo. Muito boas chances de contra-jogo, na verdade. Bem, então, agora é aquela questão, né? O oponente estabilizou de um lado, beleza. Estabilizou, eu não consigo atacar desse lado. Eu não preciso, tipo, forçar demais o ataque. Agora que é, ele, tipo, gastou muito recurso desse lado, né? Ele gastou prata e peão, né? Peças que deveriam ter sido usadas para o ataque. Deveriam ter sido usadas para o ataque. E essa prata de 254 não tá no ataque. Tá só defendendo praticamente. De certa forma tá no ataque, mas assim, tá longe do ataque. No caso, tá longe do rei. E agora eu tenho bastante peça para atacar, mas claro, eu não vou atacar desse lado que tá muito duro. Eu vou procurar outras jogadas, umas jogadas mais silenciosas também, já que o oponente jogou bem silencioso, meio que espelhar um pouco essa ideia de jogar silencioso, de forma silenciosa, e agora pressionar o outro lado do campo dele. Já que esse lado eu não consigo, assim, vamos dizer, não consigo atacar mais, né? Eu vou estabilizar minha posição voltando aqui com o bispo e pressionar o outro lado do campo, né? Trazendo aqui essa bispo para essa casa bonita, essa casa 4/6. Poderia colocar a lança para recuperar a peça? Poderia, mas não é necessário aqui nesse momento. O oponente gastou muito recurso defendendo, muito mesmo. Que ele não quer atacar, vamos fazer, deixar ele pensando, né? Porque o fluxo da cabeça dele, né? Ele estava com ele tava com viés cognitivo de defesa, sem necessidade. Então acho que esse viés de defesa dele meio que atrapalhou um pouco. Se a gente for olhar aqui, a única forma de ataque dele é colocando a torre, né? Mas se ele colocar a torre agora nesse momento, eu volto com o bispo e estabilizo a posição. Se ele colocar em 2/9, eu volto com o bispo. Se ele colocar em 2/8, eu coloco o bispo em 3/7. E aí, na verdade, colocando o bispo em 3/7, a torre dele tem até o risco de ser capturada. Eu consigo dar um mate na torre dele. Ficou com muito medo do meu ataque. Ele jogou o cavalo aqui em 3/3 para fechar a diagonal do meu bispo. Depois colocou a prata aqui em 3/2. E aí depois colocou o peão em 4/1, né? Jogadas muito defensivas, desnecessárias, né?
E aqui eu vou fazer o seguinte, vou voltar com o bispo agora, uma jogada muito boa. Porque agora fecha totalmente meu campo. O campo fica muito bem defendido. E eu pressiono o campo dele. Bem, eu acabei cometendo o erro de fazer a iniciação muito cedo. Mas o oponente cometeu também vários erros pequenos de fluxo de jogo. Deveria atacar e foi defender, né? Fez 4 lances de defesa. Imagina se ele fizesse esses 4 lances pro ataque. A probabilidade de eu perder seria bem alta, porque eu não tinha um ataque rápido. Agora eu tô pressionando o campo dele aqui com o bispo promovido. E a ameaça dessa captura do peão de 64. Ele tem que responder. Agora ele tem que responder. Meio que tô pegando um pouco a iniciativa. Bem, essa jogada. hum, Essa jogada. Ele. Sim, se eu pegar. Ele quer trocar esse bispo, meu bispo forte, pela torre dele. Realmente, se eu pegar a torre agora, essa torre não vai fazer um papel muito bom. Porque o campo dele está muito bem protegido contra drops de torres. Então, o ideal mesmo é eu não aceitar essa troca. Provavelmente voltando para 3-7. E o interessante é o seguinte, agora a torre dele não fica bem posicionada, porque é, eu vou poder dropar, recolocar minha lança depois em 4-7, atacando a torre fazendo espeto. E aí a torre dele vai ficar mais restrita ainda. Posso colocar, posso colocar a lança tanto em 4-7 quanto em 4-9, deixando a posição super estável para mim. 4-9 talvez é até melhor. Talvez. Mas 4-7 é mais agressivo. Então vamos pela opção mais agressiva.
Minha estrutura defensiva tá toda espalhada, né? Tá bem ruim, mas nesse momento tá bem tranquilo pra mim, porque o oponente não tem ataque. Então, se ele não tem ataque, não preciso, sim, de fato, não preciso de estrutura defensiva. Vamos seguir o plano, colocar aqui a lança em 4-7 e esperar pra ver o que ele vai fazer, né? Se ele bloquear com o cavalo, tem a captura ali desse peão em 64, bem forte. Ele não pode colocar o peão por causa daquele peão em 4-1, né? Aquele peão em 4-1. Então, não pode, porque aí seria jogada ilegal. Então ele tem que bloquear com o cavalo, provavelmente pulando o cavalo. Você percebe que a posição dele está cada vez mais restrita. Porque agora eu vou capturar aquele peão em 4-6 e ele não tem generais para colocar em 7-3. E que o rei dele tá assim, de certa forma, um pouco vulnerável, né? Inclusive, eu posso matar o cavalo colocando o peão em 4-6, se eu quiser. Provavelmente eu vou fazer isso. Jogar de forma bem lenta. Já que o oponente quis jogar lento, vamos dar um pouquinho desse remédio para ele. Jogar extremamente lento. Eu poderia ir pro arremate aqui, agora que eu tô pensando. Sou meio doido, né? Tá falando pra jogar lento. Sou meio doido falando pra jogar lento, mas aqui é complicado. Eu vejo chance e eu já quero tentar fazer alguma coisa. Mas não tem necessidade. Vamos jogar bem tranquilinho. O que eu pensei em capturar. Captura cavalo e aí. Não vamos jogar. Vamos jogar tranquilo. Sem apressar. O oponente quer jogar tranquilinho, no relax. Vamos jogar relax também. Claro, se voltar com a prata, ainda tem a possibilidade de eu cortar o cavalo, captura e colocar o cavalo. E assim, n- no instante anterior, eu não conseguia fazer isso porque o rei poderia fugir pro lado. Mas se ele voltar com a prata, não consegue fugir pro lado, né? Então, depois do cavalo em 8-5, para qualquer lugar que ele for, eu posso colocar prata e continuar o ataque. A pergunta é se o ataque é decisivo. Essa é a grande pergunta. Aí é necessário um cálculo mais sofisticado para perceber se é bom ou se é ruim o ataque. É porque o ataque existe, significa que ele é bom, né? Como foi o Shikaki que eu fiz como foi a iniciação de ataque que eu fiz, né? No começo, no meio jogo. Não foi uma iniciação boa. Era necessário mais é, preparar o campo melhor, né? Aumentar o potencial de ataque. Melhor jogada para ele provavelmente subir o ouro, para estabilizar um pouco a posição, mas aqui eu tô com muita vantagem de jogo. Por que eu tô com vantagem de jogo? Porque o oponente simplesmente não tem ataque mais. Ele tá todo neutralizado. E eu tenho bastante potencial porque eu tenho assim, as minhas peças estão muito bem ativas, né? Sim, peças na mão, né? Mas a gente pode dizer que as peças estão ativas.
Poderia até capturar e depois capturar aqui, mas eu não preciso dar peça para ele. Vou voltar aqui reto. Tá. Cavalo. Tá, colocou o cavalo para trocar com a lança, eu fico feliz, porque o cavalo, assim, normalmente é bem melhor que a lança, né? Então, vamos fazer essa troca. Aceito. Recebo. E aqui, desesperando, tentando fazer o sabaque de qualquer forma, né? Tentando capturar. E aí, de certa forma, ele consegue ativar a torre de forma assim, bem forçada, né? É, o que eu posso fazer é colocar o cavalo para atacar, para atacar aqui a torre. E aí, não tem problema. Poderia também capturar e depois movimentar aqui o ouro, que também é um jogo assim bem ganho já, bem ganho. Mas para eu não arriscar o jogo, pode ser algo mais tranquilo mesmo. Provavelmente cavalo é a forma mais fácil de ganhar o jogo. Cavalo pega. É perigoso, mas não tem sequência. Se pegar, provavelmente deve pegar o ouro para tentar forçar uma esperança, né, de jogo. Então ele tentou, naquele meio jogo, né, tentou brincar de ataque e defesa, né, falando assim, eu vou defender o seu ataque, né? Só que eu não precisava jogar nesse estilo de ataque contra defesa. O oponente defendeu o excesso, vou continuar fazendo jogadas mais tranquilas, mas pegando é, vantagens, pequenas vantagens. O oponente tentou fazer isso, só que ele deveria ir pro ataque. Não foi, e aqui nesse caso, nesse jogo específico, ele foi punido por causa disso, né? Escolheu um plano que não foi ideal pro, pro estado de jogo. Sim, aqui tá indo pro tudo ou nada, né? Percebeu que consegue capturar esse peão de 4/7, mas aqui já tá tranquilo, porque inclusive ao pegar o peão em 4/7 ele aumenta o potencial do meu ataque.
se ele pegar o peão em 4-7? Como que ele aumenta o potencial do meu ataque? Porque eu consigo colocar o peão em 64. Não, aqui não é 4-7, aqui é 67. Eu consigo colocar o peão em 64. Uma jogada extremamente forte. Peão aqui na cara do rei. Ele fica um pouco com medo, até que fica, mas não tem nada, não tem nenhum problema, né? Inclusive, eu acho que a melhor jogada é vir pro centro, porque aqui o oponente não tem muitos lances para jogar, né? O peão aqui em 64 dói muito mesmo. Então, essa jogada não é ameaça de mate. Não é ameaça de mate mesmo, porque captura e coloca ouro aqui não é mate. Então a gente pode ir pro. Agora a gente pode virar o fluxo de jogo, já que é uma jogada lenta do oponente. Posso ir pro ataque. A gente tem recurso até, vamos dizer, em excesso aqui pra, pra ganhar o jogo, né? Bem, nesse momento, assim, questão de cálculo, né? O ideal é eu procurar formas de fazer o checkmate aqui, né? Linhas de checkmate. Tem algumas linhas tranquilas de ver. Não tão tranquilas também. Mas a ameaça de mate aqui é peão captura ouro, rei toma. E depois colocar o bispo aqui em 8-1, na verdade. Depois torre captura. Se torre capturar, né, a gente coloca aqui o ouro na cabeça. O rei tem que fugir ou para 7-2, 6-2, 5-2. Mas independente, a gente coloca prata. E aí a gente coloca o... Tá, então ele fez isso. Ele provavelmente está querendo que pressionar um pouco. É, tentar... Provavelmente ele quer colocar o peão para mandar de novo, né? Ele tá dando iniciativa para mim, jogando a bola para mim, né? Porque ele tá sem ideias de jogadas. Tá sem ideias de jogadas. Ele tá me desafiando a gastar peça.
a gastar peça para eu ir pro mate. Mas aqui não tem muito o que pensar mesmo, né? Se a gente capturar aqui, provavelmente é mate. Captura, captura, coloca cavalo. E aí se descer é tranquilo. É só a gente limpar tudo e é mate. Se subir aqui, é grande dificuldade de subir, mas pode colocar o bispo, colocar torre, colocar bispo, torre e é mate. Não tem muito o que pensar, né? Eu acho que acho que é claro para todo mundo aqui. Ele desafiou e a gente aceita o desafio de resolver o Tsumi, né? Mas claro, a gente tem que calcular, calcular bem, mas é que eu já tô acostumado a fazer esse tipo de Tsumi. Então, na verdade, assim, não preciso pensar muito, assim, já tá meio que intuitivo já, já sei que se descer é Tsumi, se subir é Tsumi também. É bem simples, assim. A questão é de. Depois que ele desce, a gente limpa as peças e tá sobrando muita peça ainda, né? Sendo que a gente só precisa de. Depois que limpar. Depois que ele tirar. Depois que essa torre sair daqui, a gente só precisa de dois generais, né? A Tamakin, né? O general de prata e o general de ouro. É o suficiente. E se subir, três peças é o suficiente. Que seria o bispo, a torre e o ouro. A gente finalizar com o ouro aqui em 7-7. Como a gente pega essa intuição, resolvendo um monte de Mishogs e aplicando, jogando bastante, né? Aplicando esses Mishogs na prática, né? Beleza, muito obrigado. A gente desistiu, percebeu que é Tsumishogi, o oponente também é forte. É, percebeu que já tem muita experiência de Tsumishogi e percebeu que eu já tinha lido, né? Depois que a gente tem certeza, a gente faz esse sacrifício e vai para o remate, né? Ele foi embora, não quis nem analisar, mas fica aí. Fica aí algumas dicas, né, para vocês nesse jogo, né? Antes de iniciar, ter certeza, ter certeza de que a iniciação vai ser boa. Para mim era boa, mas só que não foi boa, né? A gente percebe que até nesse nível assim a gente comete erros básicos como se diz, de julgamento. Porque simplesmente não vi que ele poderia capturar aqui primeiro e depois colocar o bispo. Então, eu deveria movimentar o rei aqui uma vez antes, já que o oponente não tem lances de iniciação. Aí depois poderia subir o peão tranquilamente. Claro, se quisesse passar mais uma jogada antes da iniciação, é, voltar aqui a torre também é bem viável para não tomar esse ataque aqui de provavelmente bispo, né? Esse ataque duplo aqui de bispo. Certo? Então fica esse ponto aqui importante do jogo. E outro ponto importante do jogo é o seguinte, oponente, olha só. A partir daqui ele jogou bastante defensivo. O que ele deveria fazer? Ele deveria fazer ir para o ataque. Simplesmente fazer outro ataque. Ataque no full, né? O ataque de peão. Para deixar esse ouro numa posição ruim. Por exemplo, se captura, aí ele poderia colocar a torre fazendo cheque. Um ataque bem simples, né? Um ataque de cravada. E depois, por exemplo, se defender aqui com o peão, poderia colocar o cavalo. Olha só como é que o fluxo de ataque não para. O ataque dele não para. Não para. E aqui, interessante que esse cavalo ataca esse ouro e também esse ponto, né? Porque, por exemplo, se eu coloco o bispo tentando pegar a iniciativa, ele poderia, por exemplo, promover a torre, porque ele está ameaçando agora a captura desse peão. Inclusive, mais bravo ainda, né? Se ele fosse corajoso, ele poderia capturar aqui e fazer esse Tsumeiro extremamente forte. Muito difícil de defender. Mas, claro, na verdade, se a gente for parar para olhar, né, aqui já seria uma sequência de mate também, né? Que eu defendo aqui, coloco aqui a prata e já seria um Tsumi, né? Já seria um mate. E o oponente, assim, começou a defender só por causa desse cavalo, né?
Cavalo aqui, não quis dar esse cavalo pra mim. Até eu formar um ataque, eu precisava de capturar o cavalo, capturar o ouro. E aí, mesmo assim, esse ouro e essa torre estão defendendo muito bem o rei do oponente. Faltou atacar, né? Então aqui ele começou a defender, percebe que a gente pressiona e tá defendendo, né? A gente tá pressionando. Essa jogada não é muito forte, ele poderia seguir da mesma forma, colocando o peão e depois fazendo cheque, seria uma sequência de ataque excelente para ele. Só que ele não quis fazer isso. Ele tinha essa opção, mas ele preferiu jogar defesa contra ataque, mas defesa versus ataque, só que e não ataque mútuo, né? No ataque mútuo ele ganharia. Mas ele resolveu defender e falar assim, ó, então vamos. Ele pensou, né? Eu vou defender, então ele vai vir pro ataque. Provavelmente ele pensou que eu ia jogar a lança e de repente entregar a peça pra ele, aí ele iria atacar. Só que aqui tem esse ponto, né? Assim, Shogi é bom atacar, mas a gente não necessariamente precisa ganhar atacando. Que o oponente, ele se matou nesse jogo. Ele, ele suicidou, né? Fez um suicídio ao fazer essas três jogadas de cavalo, prata e peão. Suicidou, suicidou. E aqui o negócio agora é que ele ficou sem ataque, né? Agora ele ficou sem ataque, porque ele perdeu o peão e a prata que ele precisava. Peão e a prata, o prata e o peão que ele precisava para atacar. Ele só com duas peças ele não vai conseguir atacar nunca. Não vai conseguir atacar. E outro ponto, agora ele não consegue também recuperar peça. Tipo, não consegue pegar essa lança porque eu consigo voltar pra defender a lança. E fica numa situação bem ruim, né? Muito ruim. Bem ruim mesmo. Que aqui acaba os recursos dele. Tá sem recurso. Sem recurso não dá pra jogar Shogi. Aqui. E nesse ponto eu posso dizer que o meu jogo tava ganho. Por incrível que pareça. O meu jogo que tava. Talvez se a gente colocar na Mendini, talvez ele tava com 1500, 1800 de vantagem, talvez. Mas ele, oponente, não tinha mais boas jogadas. Ele tentou ir pra luta com a torre, mas eu não preciso trocar, né? E depois essa lança que praticamente neutralizou a torre dele, né? Então tem essa torre neutralizada e a outra torre que nem entrou pro jogo. Enquanto o meu bispo provavelmente tá muito forte e o bispo que tá na mão que acabou que eu não usei ele, mas no final eu iria precisar para fazer o checkmate. Beleza, gente? Então é isso. Tentem jogar de acordo com o que o jogo pede. Claro, não é fácil, mas tentem pelo menos entender um pouco do fluxo de jogo, né? Será que eu consigo fazer o ataque mútuo? Será que eu preciso defender? Pense um pouquinho para escolher suas jogadas, certo? Muito obrigado e até a próxima.